aqui para falar do assunto mais polêmico do ano até agora em relação a criptoativos. Estamos falando do consórcio Libra. E o primeiro tema polêmico é que desde que o assunto surgiu, ela virou meme da moeda do Facebook, né? A Facebook Coin. E na verdade o primeiro grande impacto é que não é do Facebook. O Facebook é um dos participantes de um consórcio gigante chamado consórcio Libra. E a parte mais interessante é que nesse consórcio inimigos tradicionais se uniram. Então, de um lado nós temos Visa e Mastercard, do outro nós temos grandes empresas de e-commerce tradicional como a eBay e a Mercado Livre, aqui da América Latina. Temos uma grande empresa de telecomunicações que é o grupo Vodafone e temos uma das maiores exchanges de criptoativos do mundo, a Coinbase americana. E é claro, temos todo o império do mundo Facebook. O que poucas pessoas falam é que este consórcio se uniu para criar um mecanismo de pagamentos global e pela primeira vez esse mecanismo não está vinculado a nenhum cartão de crédito, ou seja, não está vinculado ao sistema financeiro. Para complicar um pouco mais ainda, este consórcio está sediado na Suíça, ou seja, se esta entidade de pagamento nascer lá, ela terá uma garantia institucional muito forte. Esse é o primeiro ponto a falar. E aí, nessa história do consórcio, existe uma coisa muito sutil, mas muito importante. Apesar de ser um criptoativo, apesar de não ter relacionamento com os bancos, além do fato de estar na Suíça, que é um país que hoje privilegia os negócios relacionados a criptoativos, o consórcio Libra vai lançar esse criptoativo com lastro. Ou seja, para cada libra emitida vai existir uma cesta de moedas, ou seja, vai ter uma contrapartida no sistema financeiro real que vai garantir o valor desse ativo que a gente vai estar comprando globalmente. Claro, tudo isso ainda está muito nebuloso porque o anúncio foi muito recente, mas é a primeira vez que um criptoativo global orientado a pagamentos tem garantido por instituições muito fortes e muito sérias a sua contraparte em valor real. E isto é algo extremamente significativo e talvez seja um dos maiores motivos pelos quais a gente esteja aguardando o desenrolar da história com tanta expectativa. Por que a questão do lastro é significativa e importante? Porque assim como nós temos hoje criptoativos que não têm alguma garantia institucional, no caso específico dessa provável moeda Libra, ela vai ser garantida institucionalmente pelo seu país de origem, que é a Suíça, pelos players que estão dentro dela e apesar de não ter vínculo com o mercado tradicional, esse lastro em moeda real está provocando criar o que nós chamamos de Bitcoin 5.0. O Bitcoin, como todos conhecem, é uma moeda global com as mesmas características, mas ela não tem valor intrínseco, a não ser a demanda no mercado, o que a torna tão interessante. Esta já sairá com o seu valor intrínseco garantido no sistema tradicional e por isso, como ela vai atuar da mesma maneira global que o Bitcoin, ela gerou tanta expectativa. Talvez por esse motivo os grandes players de e-commerce estejam olhando com tanto interesse esta movimentação. A segunda coisa é que juntando todos os players do consórcio, novamente não falando apenas do Facebook, nós saímos com uma base instalada, com um apelo de marketing, com uma quantidade de consumidores absurda. Segundo algumas contas, isso pode chegar entre 3 a 4 bilhões de consumidores já atraídos pelas suas marcas para adotarem essa criptomoeda, e isso em escala global. Nesse contexto, quando a gente fala da quantidade de usuários, a adoção deles não é garantida. E como é que o consórcio pretende fazer isso? Pelo menos a comunicação que está sendo dita até agora, através da facilidade de uso, através de mecanismos que já são conhecidos no Oriente. Na verdade, o WeChat já transformou tudo em pagamentos via QR Code e esse consórcio pretende fazer a mesma coisa com a usabilidade e a experiência do usuário mais comuns no mundo ocidental. Ou seja, ou mandar um e-mail, ou fazer um post no WhatsApp ou coisas similares. A gente está vendo alguns desenhos dessa usabilidade dentro da Calibra, que é o wallet do próprio Facebook, que é a primeira versão que a gente está tendo acesso ao código e fazer alguns testes. Ainda é muito cedo para dizer, mas só o fato de ter a usabilidade, essa base gigante de clientes, tanto nos players, quanto no exchange, quanto nos cartões de crédito, quanto no próprio universo Facebook, já gera uma expectativa de adoção absurda, gera uma expectativa de que de uma hora para outra uma quantidade imensa de consumidores adote esse business de wallet digital, como a gente fala no mercado. E é sobre isso que levantou-se, além das expectativas, uma série de preocupações em outros players no mercado. Na questão das expectativas, os primeiros a se incomodarem, obviamente, é o pessoal do mundo regulatório, ou seja,
todo mundo que está relacionado a entender como vão ser os trâmites legais desta moeda. Apesar de estar na Europa, apesar de estar na Suíça, não ficou claro, por exemplo, o que isso pode causar em termos de divisas, comércio e até coisas não tão apelantes de se falar como o uso indevido para crimes e lavagem de dinheiro. Mas essa não é a grande preocupação, foi apenas um awareness de todos os reguladores no mundo. Quem está realmente preocupado são os bancos centrais, porque se a gente pensar friamente, nós estamos criando pela primeira vez na história moderna, porque isso já aconteceu antes, uma emissão monetária baseada numa entidade privada e, em teoria, novamente em teoria, desvinculadas a políticas monetárias nacionais. O que isso quer dizer? Quando eu imprimo um real, na teoria existe toda uma política monetária que suporta essa criação do que nós economistas chamamos de M1, ou seja, base de moeda circulante. Não existe essa regra no consórcio Libra ainda, ou seja, quantas libras poderão ser emitidas? Ninguém sabe. Baseadas nessa cesta de moeda, pode-se chegar a trilhões ou pode-se ficar em números modestos de bilhões. No caso do Bitcoin, a gente sabe quantos Bitcoins serão emitidos e a gente chama isso de um criptoativo escasso. Serão 21 milhões de Bitcoins. Isso está no código. No caso da Libra, isso não está compreendido. Uma outra coisa que ainda é muito cedo para dizer é qual é a quantidade de casas decimais desta criptomoeda. Dependendo disso, a questão da emissão traz ainda mais preocupação. O que se gerou de reflexo? Todos os bancos centrais, inclusive o nosso, começaram a discutir de uma maneira mais acelerada a emissão das próprias criptomoedas soberanas. E veja bem a diferença, estamos falando de criptomoedas mesmo. Uma moeda como o real, ela não é traduzida em um ativo criptográfico, ela será traduzida em uma moeda nacional criptográfica. Pelo menos essa é a teoria com a qual nós estamos lidando neste momento. Esta parte da novela só começou e todos os economistas estão debatendo arduamente o que seria esse monetarismo novo a partir de um ativo global com características de moeda. Por outro lado, o grande levante, a grande discussão em relação a tudo isso ficou objetivada na característica Facebook do consórcio. Claro, todos nós temos uma vivência, um grande debate atual de privacidade dos dados. Temos aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados e na Europa o GDPR. Essa questão da privacidade, a questão de como os dados são tratados, a questão da fake news e a questão de manipulação de opinião pública estão muito atreladas à imagem do Facebook. E isso contaminou a formação do consórcio. Então, de uma maneira muito subjetiva, uma outra parte em background das discussões é: você confiaria a sua vida financeira a uma empresa que, por um acaso, tem por sua reputação uma grande discussão sobre a privacidade dos seus dados ou o que ela faz para manipular os seus interesses de consumo ou deixa de fazer? Neste momento, essa é a grande discussão que tomou parte da blogosfera e da questão dos cyberanalistas que pensam no Facebook como um grande Big Brother. E aí não só o Facebook, né? O universo GAFA, que é o Google, a Amazon, o Facebook e a Apple, eles pairam por cima deles essa sombra da privacidade. No caso específico dos cypherpunks, o pessoal que inventou os criptoativos, a discussão é ainda mais acirrada, porque lá os maximalistas defendem a questão da descentralização. Voltando ao Bitcoin, os criadores são anônimos, nós temos as nossas suspeitas, mas não estão personificadas numa pessoa, e a rede é completamente amorfa. Existem centros de poder, centros de disputa econômica ao redor dela, mas a rede funciona como os tordos, ela funciona de uma maneira independente de um ponto central, sofrendo influências às vezes, mas ela é um ser amorfo e autônomo. O consórcio Libra, ele tem dono, mesmo sendo semi-distribuído, mesmo tendo várias entidades e um projeto de governança extremamente estruturado, para os cypherpunks ele é projeto de dono e dono de grandes empresas do mundo de tecnologia. Essas duas discussões estão efervescendo, não existem, na minha opinião, lados certos ou corretos, mas vai ser a discussão religiosa daqui até o final do ano, enquanto todo o resto do pano de fundo se desvela. Por tudo isso, essa discussão apaixonante tem sido objeto de matérias de jornais, entrevistas de TV, discussões, debates. Nós temos muitos debates agora em julho e agosto nos grandes eventos de blockchain que acontecerão aqui no Brasil, mesas de discussões, entrevistas, palestras específicas sobre o assunto, e a coisa está só começando. Neste momento, muito do que todos nós estamos discutindo são análises do que nós estamos fazendo no código, porque está disponível, existem algumas descobertas interessantes, e análise do
que nós estamos obtendo de comunicação, não só do consórcio, mas das empresas que o compõem. Claro, toda essa comunicação ainda é muito superficial, muito marketing e deixa margem a muitas dúvidas de interpretação. Então, nós não estamos afirmando, nós estamos analisando, estudando e emitindo opiniões próprias, às vezes pessoais, como são os casos da minha, ou às vezes embasadas nessas discussões que nós temos. Não dá ainda para ter certeza, até porque os impactos regulatórios ainda serão metrificados e, obviamente, os reguladores tomarão decisões em relação a isso, ainda porque o consórcio só se propôs a estar operacional no ano que vem e, claro, nós estamos ainda desenhando uma nova modalidade de negócios. Aguarde, muitas novidades vão acontecer. Acompanhe as nossas opiniões e decisões no blog BRQ Tech e no canal do YouTube da BRQ. Grande abraço!